Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui quem hoje te escreve é o Gervásio. E você não pode imaginar, Paulinho, nem a sua imensa audiência, a dor que se abre no coração de um pai, no coração de uma mãe. Eu sou casado com a Yara. Quando um problema como o que foi constatado no nosso filho Yuri é anunciado pelo médico. E o Yuri tinha nascido com um problema congênito no coração. E o problema era grave a tal ponto que ele precisaria fazer uma cirurgia cardíaca na válvula mitral. Até tem uma parte curiosa que talvez vá servir como informação para muita gente que esteja te acompanhando hoje. E eu quero exatamente comentar esse detalhe da cirurgia do meu filho para que valha também como informação para as pessoas. Vocês já ouviram falar de plástica no coração? Cirurgia plástica no coração? Pois existe. É uma cirurgia chamada de plastia da válvula mitral. E essa plastia é uma correção na válvula mitral que é realizada quando a criança tem por volta de 4 anos de idade. Inclusive, essa era a previsão do Dr. Guilherme, o cardiologista que tinha encontrado essa necessidade e que seria o cirurgião do nosso filho. Ele havia tirado todos os custos da parte dele, mas ainda assim a cirurgia era um tanto ou quanto cara e nós não tínhamos uma cobertura para aquele momento. E nós não podíamos perder exatamente a idade do nosso filho. Tinha que acontecer exatamente ali, com 4 aninhos, a cirurgia, com uma outra probabilidade de, no futuro, quando ele fizesse 17 anos, ter que repetir alguma coisa nesse sentido. Então, vocês observem que tudo tem assim uma previsão médica. A medicina previa mais ou menos essa ordem, mas naquele instante era urgente que nós encontrássemos uma solução para a plástica no coração. É uma cirurgia, é uma plastia cardíaca, é uma plastia feita na válvula mitral. E aí nós tínhamos que arrumar o dinheiro. Puxa, e era tão difícil para mim, especialmente naquele momento, eu ainda desempregado, porque eu vivia lutando atrás de recursos para o meu filho, e quanto mais eu lutava, menos tempo eu tinha, e quanto menos tempo eu tivesse, menos eu parava em emprego. Olha, foi uma dificuldade imensa. Foi quando eu me lembrei daquele querido amigo italiano. Ele era de uma família abastada. Quem sabe ele pudesse me ajudar. A gente chamava ele de Ítalo brasileiro, não porque fosse o nome dele Ítalo, nada a ver, é o D'Agostini o nome dele, mas ele era Ítalo brasileiro. E eu fui lá na casa dele, fui lá na casa do D'Agostini, pedi uma força para ele, e exatamente naquele instante ele me relata o que estava se passando também com ele, porque a mãe dele havia falecido. Aliás, a mãe dele era uma pessoa excepcional. Que grande coração tinha aquela mulher. Ela era uma pessoa extremamente caridosa, amorosa. Era aquela pessoa altruísta que fazia de um
tudo pelo próximo. Ela era uma italiana raiz que havia de fato nascido em Roma, a capital da Itália. E de lá ela trazia consigo os hábitos cristãos católicos. Ela era uma fervorosa católica, uma cristã praticante e muito caridosa. Ela era uma pessoa muito boa, boníssima. E ela havia deixado uma herança para o D'Agostini, o filho italiano que era meu amigo, mas não em dinheiro. Havia deixado uma bela casa onde o D'Agostini estava morando, a casa que não pertencia só a ele, mas também aos irmãos, até ele dependia da venda dessa casa. Só que o D'Agostini, quando eu bati a porta dele, falando da quantia que eu precisava, do dinheiro que eu precisava para a cirurgia do meu filho, o D'Agostini falou: olha, Gervásio, e falou também com a minha mulher, a Yara, escutem, no momento, dinheiro propriamente dito eu não tenho, mas a minha mãe, ela faleceu, e além dessa casa, ela me deixou uma joia fantasticamente bela. É uma joia excepcional e cara, sabe? Bastante cara. E se você quiser, vamos fazer o seguinte: como você é uma pessoa muito bem relacionada, isso ele conversando comigo, Gervásio, você é muito bem relacionado, você até recentemente trabalhava no Banco do Brasil, então lá você tem muitos amigos, de repente você tem um cliente que queira adquirir, é uma joia cara, e era cara. Aliás, era cara e belíssima. Eu dou essa joia para você vender. E o dinheiro que você fizer, eu acabo te emprestando, sim, para que você faça a cirurgia do teu filho. Vamos tentar? Ora, era tudo o que eu tinha. Então eu teria que me agarrar aquilo com tudo. E foi exatamente o que fez. Eu tinha 30 dias, não, esse prazo de 30 dias não estava estabelecido pelo D'Agostini, mas pelo Dr. Guilherme, o médico cirurgião. Eu tinha mais ou menos esse período, esse espaço de tempo. O meu filho necessitava de fazer a cirurgia. E eu tinha mais ou menos uns 30 dias. E era o tempo que eu tinha para vender. E aquela joia ia me dar uma bela comissão. E quem sabe eu conseguisse vender a joia que pertencia à senhora mãe do D'Agostini. Uma senhora, como eu já falei aqui, uma cristã excepcional, uma católica praticante, uma mulher muito solidária. Então eu agradeci demais ao D'Agostini. Era uma oportunidade, mas a joia era belíssima. Eu saí da casa dele todo entusiasmado. A minha mulher estava assim, muito preocupada e pessimista, porque quando ela soube do valor da joia, ela falou comigo: mas Gervásio, quem é que vai ter dinheiro para comprar uma joia dessa? Era uma joia muito cara. Muito cara. Quem é que vai ter dinheiro para comprar? Como é que você vai conseguir vender, amor? Eu falei: é tudo que a gente tem. Não fica assim pessimista, vamos acreditar. Olha, se eu ficasse com uma comissão que estava prometida pelo meu querido D'Agostini de 20% do valor daquela joia, já seria um dinheirão, porque a joia valia muito para aquela época. Então, durante aquela noite, eu, lá em casa, a minha mulher tentava dormir ao meu lado e eu também não conseguia dormir pelo meu turno. Eu abria e fechava a caixinha preta onde estava a joia uma dezena de vezes para admirar aquela maravilha. A joia era, olha, eu vou dizer para vocês, eu vou descrever um colar de esmeraldas incrustadas por ouro branco. Meu Deus, que coisa linda! Um colar de esmeraldas incrustados por ouro branco. Uma joia fantasticamente bela, caríssima, caríssima. Eu olhava para aquela coisa linda. Olhei dezenas de vezes para admirar aquela maravilha.
aquela maravilha de um verde refulgente. Eu jamais havia pego nas mãos uma joia tão bela e tão cara. E aí, já no dia seguinte, eu acordei cedinho e fui lá. Já não conseguia trabalhar mais no Banco do Brasil, mas eu tinha trabalhado ali até pouco tempo. E eu tinha muitos amigos lá, eu tinha passagem livre. Então eu percorri todos os andares da agência central do Banco do Brasil em São Paulo. Eu pude andar naquela agência central inteirinha. E sabe, eu me animei porque, de acordo com as pessoas para as quais eu ofereci aquela joia, eu consegui algumas pessoas interessadas. Gente que eu sabia que era gente rica, gente que tinha dinheiro, que podia, mas ainda não havia possibilidade de fechar negócio à vista com nenhum desses clientes. 2, inclusive, dos clientes mais amigos e mais abonados e mais abastados queriam até comprar a joia para pagamento em algumas parcelas, mas não havia essa possibilidade, até porque se a joia era do D'Agostini, também pertencia a irmãos e irmãs deles, queriam dinheiro mais ou menos assim, tudo de uma vez só. Eu também precisava tirar o meu dinheiro, a minha parcela, a minha comissão para pagar a cirurgia do meu filho. Então eu fiquei ainda na expectativa de que aqueles clientes pudessem fechar negócio. E eles queriam comprar, assim, dividido em várias vezes, mas obviamente que de preferência sem juro nenhum. Não, eu não aceitei na hora, porque eu nem podia aceitar. A joia não me pertencia e, como eu já disse, ela pertencia a um grupo de irmãos. Pegar cheques pré-datados era uma outra proposta. Depois descontar esses cheques com algum agiota, iria encarecer do ponto de vista financeiro, poderia causar algum prejuízo, porque a joia era bastante cara. Então eu andava com aquela preciosidade embalada numa caixinha preta, com receio de um extravio, de um roubo a qualquer hora. Pelo amor de Deus. A minha mulher e ela falava: pelo amor de Deus, e se alguém roubar isso de você? Eu falava: vira essa boca para lá, Yara, isso aqui é uma fortuna. Você está andando com isso no centro de São Paulo. Você já pensou se alguém imagina que você está portando uma joia dessas? Falou: não, eu dizia para ela, não tem como ninguém imaginar, porque eu colocava a joia com aquela caixinha preta dentro assim da minha calça, sabe? Eu tomava todas as cautelas, todos os cuidados. E aí a minha mulher falava tanto, ela tinha tanto medo que eu comecei a pensar em devolver a joia para o meu amigo. Tipo, puxa vida, valeu a tentativa. Eu estava pensando em devolver a joia para o D'Agostini, porque estava difícil. A joia era belíssima, era encantadora, mas custava muito caro. Eu liguei para o D'Agostini, só que quando eu liguei, combinando com ele detalhes que eu queria devolver a joia, eu não pude falar com ele, porque eu fiquei sabendo que ele estava viajando por alguns dias. E aí, quando eu coloquei o telefone no gancho, detalhe, não era a época do celular, tá? Então, o telefone no gancho aqui, muita gente que está ouvindo vai entender, outros não. Então, eu coloquei o telefone no gancho e aí me ocorreu uma ideia, porque o prazo estava acabando. Já não tinha mais 30 dias para a cirurgia do meu filho. Na verdade, eu agora tinha metade dos dias, 15. Me veio aquela ideia. E se eu levar essa joia na Caixa Econômica Federal, empenhar esse colar e pegar o dinheiro empenhado? Depois eu ganho o dinheiro do penhor, pago o penhor e
e retiro o colar? Que tal? E se eu fizer isso? E se eu fizer isso? Só que tinha um detalhe, eu não podia falar isso para Yara, minha mulher. Eu não podia porque a Yara estava muito preocupada, com medo de eu perder aquela joia. Aquela joia era muito valiosa. Ela estava preocupada também com a cirurgia do nosso filho, tanto quanto eu. Mas o medo dela era de eu perder essa joia. E o que eu ia fazer foi uma ideia que me aconteceu, que me ocorreu. Eu nem sei de onde veio aquela inspiração. Talvez eu até saiba, mas eu vou tratar disso um pouquinho mais avante, um pouquinho mais à frente com vocês. Fui na Caixa Econômica Federal. Quando eu apresentei a joia para o gerente da Caixa Econômica Federal, que aliás eu conhecia por ter trabalhado lá no Banco do Brasil, falou: nossa, a joia legítima, vai dar um penhor bom. Quando ele falou vai dar um penhor bom, eu até comecei a tremer. Quanto? E ele me falou, os valores não eram ainda reais. Os valores eram em cruzeiro. Então eu não vou citar aqui o valor, mas entendam, era um belo maço de dinheiro graúdo. Olha, vai dar um penhor bom isso aqui. Quando ele me falou quanto, ele falou: olha, vai dar um belo maço de dinheiro graúdo. Eu fui em casa, peguei uma malinha e fui buscar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Agora com aquele dinheiro, agora eu não tinha mais a joia, eu tinha o dinheiro. Eu fiz aquela minha mala, eu peguei o meu carro, me despedi da Yara, minha mulher, falei que eu estava solucionando o problema da cirurgia do nosso filho, tinha 15 dias para acontecer a cirurgia, e eu fui com destino a Minas Gerais. Mais precisamente, eu cheguei à cidade de Tiradentes, em Minas. 3 dias depois, eu retornava a São Paulo e eu aguardava em casa a chegada do caminhão-baú, um caminhão-baú que traria de São João del Rei e de Tiradentes as muitas peças de mobiliário de estilo antigo, feitas do chamado jacarandá mineiro. Meu Deus, mas eram peças belíssimas, cópias de móveis do passado, tais como bancos de fazenda entalhados, cadeiras rústicas, mesas de tampos grossos com gaveta, as famosas mesas de pão duro, né? Era aquela mesa que o mineiro usava. Ela é chamada de mesa de pão duro, as famosas mesas de pão duro, porque elas tinham gaveta. Vocês sabem da história aqui, uma curiosidade, dizem que as pessoas usavam antigamente aquelas mesas com a gaveta, porque quando chegava alguma pessoa inesperadamente na casa e eles tinham colocado a comida na mesa, aí para que a pessoa não visse que a comida estava na mesa, então eles corriam, abriam aquela gaveta e colocavam tudo na gaveta e fechavam a gaveta enquanto a pessoa estava entrando na casa. Então essas mesas com aquela gaveta ganhou o apelido de mesas de pão duro. Eram feitas com gavetas para esconder comida, né, caso chegasse alguma visita. Aquelas gavetas também se tornaram depois outras coisas, porta-revistas, porta-bíblias e tantas outras peças variadas. 2 dias depois, chegou o caminhão-baú, trazendo tudo que eu havia comprado. E eu tinha comigo uma ideia fixa, e a minha ideia deu certo, porque eu fui com aquele caminhão-baú visitando os comerciantes. Eu fui passando por comerciantes da Rua Augusta, Estados Unidos, Avenida Santo Amaro e outras. E aqueles comerciantes foram adquirindo tudo que eu tinha trazido de lá, de Minas. São João del Rei, Tiradentes,
E além de terem comprado tudo aquilo que eu havia trazido, ainda me pediram mais. Fiquei cheio de encomendas por uma próxima viagem. Com aquele dinheiro, o dinheiro arrecadado com aquela compra, eu fui até a Caixa Econômica Federal, falei lá com o gerente da joia, e aí eu paguei o penhor da joia. Eu tinha parte do dinheiro que estava guardado, escondido, mais uma parcela do lucro que eu havia obtido, paguei o penhor para ele. Ainda deixei a joia guardada com ele lá, mas paguei o penhor da joia e sobrou exatamente a parte que eu precisava para pagar a cirurgia do meu filho. Oh, meu Deus, como eu estava grato, como eu estava feliz, porque contados dali, mais 2, 3 dias, meu menino entrou em exames. Dr. Guilherme e equipe se prepararam para a cirurgia e, dentro do prazo previsto, a plástica no coração do meu filho aconteceu. A cirurgia na válvula mitral do Yuri aconteceu. E a cirurgia foi simplesmente um sucesso. Sendo que eu consegui pagar, o Dr. Guilherme fez a caridade dele, não cobrando a parte dele, vamos dizer, para que as pessoas possam entender a mão de obra do médico. Ele não cobrou, apenas a cobrança do material envolvido, que era um material de fato bastante caro, especialmente para aquele momento que nós estávamos vivendo. A minha mulher não acreditava. Ela colocava os joelhos no chão e agradecia aquele grande milagre, porque tudo que havia acontecido até ali era um grande milagre. Puxa vida, eu não tinha palavras para agradecer. Mas e aí? Terminada a cirurgia do meu menino, o Yuri, bem, graças a Deus, apenas ficou com aquela observação de acompanhamento que é natural, e quem sabe haveria uma probabilidade de, aos 17 anos de idade, ele ter que repetir alguma coisa nesse sentido, mas aí era uma coisa menor, graças a Deus. Eu só sei dizer que o pior a gente tinha vencido, sabe? Aquilo que era um desafio, aquilo que era uma ameaça à vida do nosso filho Yuri, eu e Yara tínhamos vencido. Aí a Yara queria saber como é que foi que eu fiz. Aí eu contei para ela do meu sumiço, porque eu tive que pegar um Opala que eu tinha na época, era o carro que eu tinha, para poder fazer a viagem a Tiradentes, a São João del Rei. Então tudo isso eu tive que fazer às escondidas, mas com o meu tino comercial, sabe? Com o meu tino comercial. Uma vez que eu havia pago já o valor do penhor na Caixa, coincidiu com a volta do D'Agostini, o italiano, que me havia feito aquela caridade. Eu fui na casa dele agradecer e disse para ele: D'Agostini, olha, a joia já serviu a mim, já serviu ao meu filho, a cirurgia aconteceu, tudo correu bem, está tudo certo. Eu sou muito agradecido, eu, a Yara, minha esposa, nós somos muito gratos a você por tudo. E estamos orando e rezando pela alma da sua mãe, que a gente soube por você que era uma pessoa boníssima, uma católica praticante, uma cristã praticante, solidária, uma pessoa amiga, servidora e que serviu tanto a nós todos. Agora, a joia está na Caixa Econômica Federal, no cofre. O gerente está guardando lá a joia. Eu já paguei o penhor, porque se você não sabe, eu penhorei a joia e contei para ele os detalhes.
contei para ele como eu fiz. Eu não queria esconder absolutamente nada, até porque já estava tudo resolvido. Então eu contei para ele que eu penhorei a joia, que eu havia pagado já aquilo que era devido à Caixa Econômica, que eu havia ficado com o lucro. Não escondi que empenhara, que usara o dinheiro como capital. Contei também o que eu comprei e o quanto eu havia ganhado, inclusive, com aquela ideia que me ocorreu. Meu amigo, o D'Agostini, ele riu. Ele disse, me elogiando, que eu tive uma ótima ideia. E ele perguntou se eu não me importaria de voltar lá na Caixa Econômica e fazer de novo a penhora da joia. Ele havia gostado do resultado da penhora. E aí, com o valor da penhora, que eu depositasse agora esse valor numa conta bancária dele. Eu falei, não trabalho nenhum em fazer isso. Farei isso com todo o prazer e com toda a alegria. Ele falou, pelo menos essa parte da penhora da joia eu posso já dividir com os meus irmãos. E depois o restante a gente vê como é que fica, se pagamos a penhora, se deixamos a joia em pagamento para a Caixa. Eu gostei da tua ideia. Obviamente que eu não me importei em fazer, entre aspas, esse favor para esse meu bom amigo. Na verdade, o grande favor quem tinha feito por mim e pela minha família era ele. E aí, já no dia seguinte, eu prometi que eu iria até a Caixa para fazer de novo a penhora da joia e depositar o dinheiro na conta dele. Mas você vê o que é a vida e a proteção de Deus exatamente nesse ínterim em que eu estou indo para a Caixa. Lembra que um dos clientes lá do Banco do Brasil havia ficado muito interessado pela joia e que o negócio só não foi fechado porque ele queria me pagar com cheques pré-datados em parcelas? Pois aquele cliente, ele me telefonou em casa, quando eu cheguei em casa, falando da joia, que ele havia comentado sobre ela com a esposa e a esposa estava maravilhada com a ideia e ele queria comprar para a esposa, pagando em 3 vezes apenas. 3 vezes. Eu imediatamente liguei para o D'Agostini e falei para ele, olha, a joia está vendida, vai depender de você e dos seus irmãos. Pagamento em 3 vezes. O D'Agostini respondeu para mim em coisa de 10 minutos na consulta que fizera para os irmãos. A joia está vendida, pode fechar. Em 3 vezes está vendida e tira sua comissão. Eu falei, não, eu não vou tirar. A comissão, você não entendeu, eu já tirei. A comissão foi a cirurgia do meu filho. Mas como? Se você está vendendo a joia e está me dando o valor inteiro dela. Eu falei, olha, eu também não sei te explicar sobre isso. Não sei. Mas eu só encontro uma palavra para tudo isso. Eu só estou te devolvendo o valor integral dessa joia, tendo usado grande parte do dinheiro em pagamento da cirurgia do meu filho por uma coisa chamada milagre. Milagre. Só pode ter sido um milagre. Acabei de falar assim. A minha mulher chorava de um lado, eu chorava de outro. D'Agostini chorou também do seu turno. O negócio foi fechado. Os pagamentos religiosamente feitos por aquele excelente cliente que eu conhecia do Banco do Brasil. E ao término desses pagamentos, vai acontecer uma coisa que talvez pudesse explicar tudo o que aconteceu. Um sonho. Uma irmã do D'Agostini, Antonieta, irmã do D'Agostini, Antonieta, ela teve um sonho com a mãe. E ela relatou esse sonho para o D'Agostini, e o D'Agostini fez questão de me contar.
o sonho que essa irmã dele, sem saber da história, porque o D'Agostini disse que essa história era conhecida tão somente por ele e por mim, essa parte da história. A irmã apenas se beneficiou com a venda da joia, que aconteceu posteriormente. Mas ela conta para ele, sem que ela soubesse de nada, de que a mãe dela apareceu no sonho para ela. E a mãe dela dizia o seguinte: Antonieta, eu quero que você dê um beijo no menino e no pai do menino. E diga que tudo isso só aconteceu pelo imenso amor que os envolve junto a Jesus. Diga isso a eles. Diga isso a eles. Que o milagre foi pelo amor deles em Jesus. Não esqueça, Antonieta. Nossa, meu querido amigo, quando o D'Agostini veio me contar sobre isso, ele veio me contar isso em lágrimas, porque a irmã dele desconhecia toda essa história. Mas nós sabíamos perfeitamente do que ele estava falando. Agora, por uma outra coisa que eu jamais vou chamar de coincidência, é que ele veio me contar sobre isso exatamente naquele dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal. Daquele Natal que foi o mais marcante de toda a minha vida, o mais especial da minha vida, o maior e melhor presente que eu já tinha recebido de Jesus. Um presente especialíssimo, a vida do meu filho. E isso não tem dinheiro no mundo que possa pagar. A história não terminaria aí. Na verdade, depois disso tudo, eu me descobri numa nova profissão. De bancário, que eu era antes disso tudo, conforme eu já acabei descrevendo para vocês, me tornei um comerciante. Eu resolvi usar todo esse meu tino comercial. Comecei a fazer minhas viagens a Tiradentes, especialmente Tiradentes em Minas. Eu lá comecei a comprar essa espécie de mobília, esses móveis rústicos. Também fazia isso não apenas lá em Tiradentes, mas em outras cidades circunvizinhas, inclusive São João del Rei e tantas outras. E comecei a trazer caminhões fechados desses móveis rústicos e vendendo para comerciantes aqui em São Paulo, que se tornaram meus clientes. Isso naquele final dos anos 70, e essas viagens de Minas para São Paulo vieram de 1976 até o ano de 1982. Nesses 6 anos, eu dei uma tremenda de uma virada na minha vida. Eu pude, a partir daí, comprar a minha própria casa. Além do Yuri, nosso filho, eu e Yara, tivemos a Isabelle, a nossa filha. Tivemos depois o Iago, o nosso terceiro filho. E para completar, para que vocês entendam que quando o milagre ele vem de Jesus, ele é completo. Eu sei que muita gente iria me cobrar isso depois. É que quando o Yuri chegou aos seus 17 anos de vida, eu tive que levá-lo novamente para uma avaliação com a equipe do Dr. Guilherme, porque, de acordo com a previsão da própria medicina, ele poderia necessitar de novo de uma cirurgia, de fazer de novo aquela plastia, aquela cirurgia plástica no coração,
por mais incrível que isso possa parecer, na válvula mitral. E sabe qual foi a resposta? Foi do Dr. Guilherme: não há a menor necessidade. O coração do Yuri está perfeito, está maravilhoso. Vamos repetir esse pedacinho aí, por favor, Jesus, que eu errei. O coração do Yuri está perfeito, está maravilhoso. Graças a Deus. Tenho o coração muito grato a D'Agostini, que lamentavelmente já não está mais aqui entre nós. Acabou morrendo cedo. Faleceu quando tinha apenas 61 anos de idade, vítima de um infarto. Mas eu rezo muito por ele, rezo muito pela mãe dele. Nossa, devo tanto a ele. A Antonieta, a irmã dele, essa ainda tem vida, tem saúde. A gente, sempre que pode, eu e Yara a visitamos para agradecer. Não posso esquecer aquele meu Opala, aquele meu Opala que foi tão importante, porque com aquele Opala eu passei por Conselheiro Lafayette, eu passei por Tiradentes, eu passei por São João del Rei, eu voei por todas essas cidades de Minas Gerais na compra desses móveis, os móveis rústicos que me deram uma boa vida. Depois acabei mudando de ramo, porque o transporte desses móveis é muito difícil, porque são móveis realmente muito pesados. E eu acabei mudando de ramos e entrei nesse ramo da bijuteria e realmente eu fiz uns bons negócios também nessa área. Eu e a minha mulher nos descobrimos. Meus filhos estão formados. O meu amado Yuri, que é o personagem central dessa minha história, ele hoje é casado e já me deu um neto e uma neta, crianças maravilhosas. Essa era a história que eu tinha para contar. Exatamente para dizer às pessoas que não percam a sua fé, que Jesus maravilhoso está sempre pronto a nos escutar, sempre pronto a nos ouvir. Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, está sempre pronto para atender o nosso apelo, o nosso pedido. E quando Ele sente que o nosso apelo, que o nosso pedido é feito com coração, é feito com fé, pode ter certeza absoluta de que Ele nos atende de imediato. Foi assim que Ele fez acontecer aquele milagre de Natal na minha vida. E se aconteceu comigo, eu queria dizer a vocês que até aquela data eu era um homem comum, pecador comum, como tantos que estão ouvindo. Mas fiz com amor, sabe? Pedi com fé e acabei sendo atendido. A vida da gente é assim. Peça com fé que você será atendido. Eu termino por aqui a minha história, esperando os comentários de vocês. Se vocês gostaram, espero que curtam a história, se inscrevam aqui no canal. E se não for pedir demais para vocês, não vou pedir nenhuma joia para piorar. Vou pedir apenas que vocês mandem um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.